Olá, bem-vindo ao HostGator Tutoriais. Nesse vídeo, você vai conhecer as regras, prazos e condições para solicitar uma migração na HostGator. Para fazer esse vídeo, eu estou utilizando como material de apoio um guia disponível na nossa base de conhecimento. E no primeiro, vamos conferir as condições de migração. A migração ela pode ocorrer de diferentes formas, e dependendo ali da hospedagem de origem, o processo de migração ele vai ser diferente. No guia é disponibilizado alguns tipos de migração. Então, migração WordPress, migração entre painéis diferentes e casos em que não há migração. Primeiro, migração WordPress. Essa migração ela vai ser realizada diretamente no portal do cliente. Quando você inicia o processo, o fluxo de criação de um novo site, você tem a possibilidade de fazer a migração via WordPress. Através do processo, você pode fazer ali ou via upload dos arquivos, então quando você tem esse arquivo baixado, ou através do FTP, no caso uma conexão FTP com a sua hospedagem de origem. Caso necessário, o guia te direciona para o passo a passo de como realizar esse procedimento. Existem também as migrações que ocorrem entre painéis iguais. Então, por exemplo, se você está migrando de um cPanel para um cPanel, ou de um Plesk para um Plesk. Essa migração ela vai ser realizada através de um backup completo da conta. E ela também pode abranger os e-mails se os arquivos referentes a ele estiverem ali dentro do seu painel de origem. Então, por exemplo, o webmail, os arquivos dessa plataforma, elas ficam dentro do cPanel. Quando você realiza um backup completo do cPanel, os arquivos do e-mail eles também vêm junto. E abaixo você pode conferir dependendo do contexto da sua migração. Então, se você já tem um plano conosco e está pedindo a migração para um novo plano que não tenha nenhum arquivo, você vai contratar esse novo plano de hospedagem e você vai manter ambos ativos. Você realiza ali o chamado para migração e depois que o processo ele for encerrado, você pode ali cancelar o plano de origem. Também é possível você solicitar a migração para um plano que já contém arquivos. Então, quando o plano de hospedagem de destino ele já tem arquivos, durante o processo de migração, esse conteúdo ele vai ser substituído pelo seu backup. Existem algumas outras especificações dependendo do tipo de plano que você tem com a gente. Então, por exemplo, não tem como converter automaticamente um plano de hospedagem comum, como um plano P, Turbo, Start, em um plano revenda. Então, se você possui vários domínios configurados em um único cPanel e você deseja migrar para um plano de hospedagem onde você pode criar mais de um cPanel, vai ser necessário que você separe manualmente essas contas. Então, você crie novas contas para esses domínios adicionais. E se você está migrando, fazendo o processo reverso de uma revenda para uma hospedagem compartilhada, somente uma dessas contas elas vão ser migradas, até porque num plano de hospedagem compartilhada você tem acesso somente a um cPanel. Agora, quando a migração é entre painéis diferentes, a HostGator ela vai realizar a migração da estrutura do site e dos bancos de dados. Entretanto, o suporte técnico não vai fazer a migração dos e-mails. Você terá que criar as novas contas na sua nova hospedagem. Isso acontece quando você disponibiliza as informações da sua conta de origem que fica em uma plataforma externa. Então, o agente da HostGator ele vai fazer o acesso nessa sua conta e filtrar os arquivos do seu site e do banco de dados para o seu novo plano de hospedagem na HostGator. E aí tem os casos em que não há migração. Existem algumas situações específicas em que o suporte da HostGator ele não vai executar a migração. Como, por exemplo, quando as migrações elas acontecem em caráter de downgrade, ou seja, quando você tem um plano com maiores recursos e vai para o inferior. Como, por exemplo, um plano turbo, você tem um plano turbo e deseja fazer a migração para um plano P, por exemplo. Como é um caráter de downgrade, o suporte da HostGator ele não vai realizar isso para você. Quando os ambientes eles são incompatíveis, então se o seu site ele precisa de um espaço específico para funcionar e no seu novo plano de hospedagem ele não comporte a estrutura do seu site, a HostGator ela não vai fazer essa migração. Quando você não tem também o acesso aos arquivos da hospedagem de origem, porque aí se torna inviável fazer a migração do conteúdo, já que ele está inacessível. E algumas outras especificações, então versões do Plesk que estejam diferentes da versão vigente, versões do Windows muito diferentes entre si, então se você quiser migrar de um Windows 2003 para um 2016, é uma discrepância grande, a gente não reexecuta essa migração. Além disso, servidores com personalizações no IIS e o Windows que não possuem o painel Plesk.
Agora, referente a prazos de migração, após você abrir uma solicitação e encaminhar os dados corretamente para o suporte, o prazo estipulado para concluir a migração ele vai depender principalmente do tipo e da plataforma em que o site foi construído. Então, a princípio, quando é uma migração de WordPress, geralmente ela é concluída em cerca de 2 horas, e quando é uma migração Cpenio, ela geralmente leva ali 20 horas. É importante ressaltar que existem diversos fatores que podem interferir nessa migração, então, limitações do servidor de origem, as informações elas estejam incompletas ou incorretas e também a complexidade. Então, esse prazo ele pode se estender dependendo ali das características da migração solicitada, podendo chegar até 5 dias úteis após o início da migração. Referente a custos e gratuidades, a primeira solicitação de migração ela vai ser gratuita. Então, se você tem um plano de hospedagem, pode ser há 5 anos, e essa vai ser a sua primeira solicitação de migração, ela vai ser gratuita. E aí, a partir da segunda, é necessário solicitar um orçamento para o suporte técnico. O limite dos dados, ele depende do plano contratado. Então, por exemplo, se o seu site ele tem 100 GB, esse vai ser o limite máximo da migração. Portanto, é essencial confirmar ali se o plano escolhido ele tem capacidade de abranger ali os dados que serão migrados. A migração gratuita ela não se aplica a clientes que, ao invés de renovar o plano atual, eles optam por encerrar esse serviço e contratar um novo exatamente igual, com desconto promocional. Por fim, após a migração, é necessário que você valide os dados migrados, eles estão corretos e funcionais, principalmente antes de encerrar a sua hospedagem de origem, para caso tenha algum erro, algum problema, você consiga reportar no chamado e ainda seja possível de fazer ali a validação e a correção dessa ação. Também é importante estar atento às instruções de alteração de DNS e também aguardar ali a propagação. E pronto, agora você conhece as regras, prazos e condições para solicitar uma migração na HostGator. Até o próximo vídeo.